Antes de mais nada, é fundamental para esse vídeo que você compartilhe aqui o que é estudar fofo para você, porque é em cima das concepções de todos nós que a gente vai conseguir ter uma discussão sobre a problemática de estudar fofo. É muito provável que 90 e alguma coisa por cento de nós já tenhamos estudado fofo em algum momento da nossa vida. A gente tá estudando para concurso aí há muito tempo, às vezes dá uma relaxada, dá uma vacilada, mas eu queria levantar uma questão aqui, uma discussão, porque eu tava no Twitter em um momento e eu tava vendo a galera discutindo lá, um apontando o dedo pro outro, porque não sei o que lá, de estudar fofo, se você estuda fofo, que não sei o que, e aí em determinado momento realmente surgiu essa discussão, mas o que é estudar fofo, né? Eu acho que é uma coisa muito relativa, mas no geral, eu acho que prejudica, porque apesar de não ter uma definição específica, né, porque muito provavelmente essa expressão surgiu ali em algum momento de descontração, eu acho que tem um problema que existe às vezes quando a gente estuda menos do que a gente poderia estudar. Então, estudar fofo, para mim, aqui meu compartilhamento pessoal, não é sobre a quantidade de estudo que você tem, que você faz, que você consegue fazer, mas a relação entre o que você poderia fazer e o que você faz. Eu acho que se a gente pode fazer mais e a gente não tá fazendo, aí tá fofo, entendeu? Você tá estudando fofo, fazendo qualquer coisa fofa, treinando fofo que você tá fazendo na sua vida. E isso não necessariamente é ruim, porque, enfim, a nossa vida tem momentos, né? E eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser levantada é que não dá pra viver em ritmo de pós-edital eternamente. Constantemente, não tem como, você vai adoecer, e eu falo aqui em muitos vídeos desse canal que é muito importante você cuidar do seu psicológico, porque tem tudo a ver com a sua atenção, a sua memorização, a sua autoestima, a sua crença em você mesmo e o que você é capaz de fazer. Você precisa, em um tempo prolongado, ter isso tudo muito bem organizado na sua casa, que é a sua cabeça, para você conseguir performar bem nas provas que você vai fazer. É importante pontuar que, por um lado, a gente não pode ficar machucando o nosso psicológico. Eu já falei aqui outras vezes, eu sempre vou falar isso, porque isso é muito importante. Mas também, não existe evolução no conforto. É no desconforto que a gente melhora. Às vezes, a gente fala muito sobre equilíbrio, e realmente o equilíbrio na vida é muito importante. Mas, pessoalmente, na minha vida, eu experienciei evolução muitas vezes no desconforto, no desequilíbrio, não buscando o desequilíbrio, mas fazendo coisas que eram difíceis, que eram trabalhosas, que eram desconfortáveis, que por natureza, por dificuldade, geravam um desequilíbrio. E aí você tem que trabalhar com aquele desequilíbrio, você tem que correr para tentar balancear aquela equação. Mas é meio que uma luta constante, uma batalha constante, porque você tá fazendo um negócio difícil, você tá fazendo um negócio desconfortável, mas aí você não pode enlouquecer, você não pode ficar mal de cabeça. Mas é a existência disso, é esse desconforto, essa dificuldade, esse trabalho que a gente tem que faz a gente evoluir, não só nos estudos, mas na nossa capacidade de cuidar do nosso psicológico, nossa capacidade de administrar as várias pontas da nossa vida que a gente tem que acabar segurando tudo ao mesmo tempo, enquanto a gente está fazendo às vezes um estudo que é uma coisa difícil, e também o trabalho não tá fácil, a família não tá fácil, e a casa não tá fácil. Mas eu acredito, não que isso seja legal, que seja isso que você tem que buscar, não é isso, mas que é meio natural, de quando você está buscando alguma coisa difícil, as coisas ficam difíceis. Então eu acho que faz parte do processo. Só que eu visualizo um comportamento, às vezes em mim, às vezes nos outros, que é de tipo assim, como eu comentei no começo do vídeo, você não fazer tudo o que você poderia fazer. E aí fica a minha autocrítica e também a reflexão para você pensar sobre a sua vida, sobre os seus estudos, se você é um concurseiro, por isso muito provavelmente você veio para esse vídeo, mas se você realmente está estudando tudo que você poderia estudar. Mas por quê? Né? Vamos deixar essa discussão um pouco mais objetiva. Eu percebo em algumas pessoas, às vezes, geralmente quem está começando a estudar, uma resistência em conseguir abrir mão de algumas coisas para estudar. Algumas pessoas, como foi o meu caso, têm um choque de realidade. Então eu cheguei no ponto da minha vida que o estudo era urgente, eu não tinha outra opção. Foi uma escolha minha, em um determinado momento, lá atrás eu abri mão de seguir a carreira na área privada para eu começar a estudar, mas aí chegou no final da faculdade, meio que a bomba estourou de uma vez e eu falei, meu Deus, ou eu estudo como ninguém nunca estudou na face da terra, ou eu vou ficar mais tempo ainda desempregado do que o que eu já estava esperando, e isso vai ser horrível, vai ser muito ruim. De fato foi ruim ficar todo esse tempo desempregado, né, mas pelo menos eu estudei muito, o máximo que eu conseguia, e aí deu certo, eu consegui uma curva de aprendizado muito rápido, de evolução dos estudos muito rápida, mas por
porque meio que a água bateu na bunda. E aí isso tem a ver muito com zona de conforto, tem a ver com o conforto em si, né? E eu acho que isso também tem a ver com o estudar fofo. Às vezes a pessoa que toma a decisão de estudar, o estudo não é urgente. Então por que que eu tô compartilhando isso com você, que é um pensamento pessoal? Porque eu vejo pessoas em que o estudo na vida dela é urgente, e a pessoa realmente, cara, ela tem uma gana muito forte para abrir mão das coisas por necessidade. E a necessidade faz a pessoa se mover. E por mais duro que seja, funciona. É verdade. Uma coisa que eu observo, eu tenho muitos amigos da área policial, que estudam para a área policial, pessoas que eu acompanho, às vezes que não são amigos, mas que a gente segue e eu vejo. Cara, o pessoal da área policial, repara a gana que eles têm, tipo assim, o foco. E muitas vezes são pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida, quanto outras pessoas que, por exemplo, estudam para a carreira jurídica, que tem outras formações, etc., tem mais estrutura, e essas pessoas, elas vão com tudo. O pessoal da área policial, os caras são sangue no olho, faca na caveira, tipo assim, eles levam o estudo com um estilo de vida, e eles absorvem isso muito na personalidade deles, eles são muito ligados à disciplina, ao compromisso, a essas coisas, que eles acabam que meio conectando isso com o trabalho da área policial deles. E isso funciona, tipo, dá certo, porque eles criam um compromisso muito profundo com esse desejo, essa motivação, essa coisa mais emocional que vem junto com o estudo. E aí você vê a galera sendo muito hardcore nos estudos. E como eu disse repetidas vezes, funciona. Então isso é legal, isso faz com que a pessoa consiga manter um compromisso por longo prazo. Por outro lado, eu observo em algumas outras pessoas uma vontade de estudar, uma vontade de virar funcionário público, porque as pessoas vêm conversar comigo, tô começando a estudar, eu tô estudando faz um tempo, e aí eu sempre converso com todo mundo, né, no Instagram, as pessoas que conversam comigo pessoalmente, e aí conversando com as pessoas, às vezes eu percebo que existe uma resistência por parte da pessoa de mudar o estilo de vida dela, de abrir mão de algumas coisas que ela fazia antes de começar a estudar para concurso, e que o estudo, às vezes, o estudo diário, o estudo intenso, o estudo realmente para cargos difíceis, às vezes um estudo de pós-edital, ele é complicado porque é meio que inevitável que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Seja de sair à noite, seja de gastar muito tempo fora de sua casa, seja de fazer alguma outra atividade que você goste muito. Eu gosto muito de treinar, eu treino todo dia, de segunda a sexta, treino 5 vezes por semana. Já teve semana de eu treinar às vezes 7 vezes, porque aí no final de semana eu faço um negocinho diferente, vou caminhar, vou, sei lá, fazer alguma outra coisa. E teve momentos no meu preparo para as provas que eu tava fazendo que eu tive que reduzir, eu tive que treinar menos. Triste, eu reduzi triste, porque eu não queria reduzir, porque eu gosto, porque aquilo me faz bem, era bom, até pra minha ansiedade. Eu não poderia abrir mão daquilo completamente, porque senão eu ia enlouquecer, a ansiedade ia explodir, ia dar tudo errado, mas eu queria ficar fortão, queria ficar trincado, eu sabia que ia ser difícil. É difícil meter o shape e fazer o projeto verão, o projeto do ano, ao mesmo tempo que você está num pós-edital, porque o estudo ele ocupa bastante da nossa energia mental. E é muito comum, a maioria de nós trabalha enquanto estuda, né? A maioria dos concurseiros trabalham enquanto estudo. E aí às vezes tem as responsabilidades da casa, tem várias outras coisas. Então, na minha concepção, o estudo fofo ele não tem a ver com a quantidade de estudo, porque tem gente que tem pouco tempo para estudar e a pessoa vai lá e dá o sangue no pouco de tempo que ela tem para estudar, e você vê o compromisso, você vê a conexão que a pessoa tem com aquela tarefa. Mas e eu acredito que todos os outros, porque somos todos humanos, eu acho que às vezes a gente dá uma vacilada quando a gente às vezes se desconecta do nosso propósito, do negócio que a gente quer fazer, da nossa própria meta, do negócio que a gente mesmo quer, porque a gente acaba passando uma coisa na frente daquilo. Esse vídeo é uma reflexão pra gente ficar atento às nossas ações e aos nossos pensamentos, pra gente não se permitir ficar estudando fofo. Principalmente inconscientemente, porque às vezes você está viajando na maionese, você acaba não focando tanto que você deveria. Então essa discussão começou como uma zoeira e algumas pessoas se criticando entre si lá no Twitter, mas eu quis trazer esse pensamento aqui, porque eu acho que faz sentido a gente de uma forma saudável, né, não começar a ficar paranoico, mas de uma forma saudável a gente se atentar se realmente a gente está estudando com o nível de compromisso que condiz com o resultado que a gente quer nos nossos estudos para concurso público. Agora, como eu disse no começo do vídeo, a parte mais importante desse vídeo é você compartilhar aqui comigo o que você pensa sobre isso. Você não concorda comigo, você concorda comigo, mas qual que é a sua ideia? Independente do que eu falei, o que você realmente pensa sobre isso? Você gostou desse vídeo? Deixa uma curtida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.